Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que tem muita história para contar, inclusive já passou aqui pelo canal também no ano passado. A gente já retratou a situação dela no ano passado e agora vamos recordar um pouquinho e ver como é que está a sua situação atual. E essa empresa foi indicada aqui pelos nossos inscritos que participam junto conosco, a quem eu agradeço imensamente, José Teixeira. Ô José Teixeira, que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão e também quero dedicar esse vídeo aqui ao Ayrton Piani, grande Ayrton Piani, que bom ter você com a gente também, um forte abraço, obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo incentivo de sempre e obrigado por estar junto conosco nessa trajetória aqui de construção e de repartição de conhecimento. Então, em homenagem ao José Teixeira e ao Ayrton Piani, então vamos retratar aqui, sabe quem? Casas Bahia, que na verdade é Via SA. E aí, aqui no canal, a gente já falou diversas vezes que quando você estuda a história da empresa, você verifica a história da empresa, existe uma linha de comportamento dentro dessa empresa e que muitas vezes, até por troca de comando, acaba sofrendo rupturas, né? E essa empresa é um caso desses que a gente vai retratar aqui, que é as Casas Bahia, que hoje é Via SA. Então é uma empresa que sofreu algumas rupturas ao longo do seu caminho e daí naturalmente tudo isso afeta os números da empresa. Para quem lembra das Casas Bahia, principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, a maior rede de eletrodomésticos aqui do Brasil, uma das maiores redes varejistas do Brasil e naturalmente então era para ser uma empresa que hoje estaria, né, dominando o mercado. Claro que tem uma participação muito forte dentro do mercado, mas tem sofrido bastante, hein? E aí vamos analisar então tudo que vem acontecendo, inclusive diversas pessoas que investem, né, já investiam antes na VVAR3 e agora é a VIIA3 também, né? Então trocou o ticket da empresa ali e muitas pessoas, mas o que vai acontecer com as Casas Bahia, o que vai acontecer com a Via Varejo, etc e tal. Então vamos ver um pouquinho dessa história para entender por que ela está nessa situação. Não que esteja mal, a gente vai ver através dos números, mas vamos contar então um pouquinho dessa história. A história que começa lá em 1952, quando desembarca aqui no Brasil Samuel Klein. Samuel Klein é um imigrante polonês que fugiu lá da Segunda Guerra Mundial, escapou lá de campo de concentração e veio procurar abrigo aqui no Brasil para poder desenvolver a sua vida. Então imagina um imigrante que vem lá da Polônia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que teve que escapar por diversos caminhos ali para poder escapar dos campos de concentração e aí vem para o Brasil tentar a vida aqui no Brasil no ano de 1952. E aí o que vai fazer para viver aqui num país estranho, né, um povo totalmente diferente do seu, e aí naturalmente a pessoa precisa trabalhar para poder sobreviver. E aí o que ele faz? Ele começa a trabalhar com vendas, como mascate. E aí ele compra lá uma charrete e nessa charrete ele fica trabalhando como se fosse um caixeiro viajante ali que chamavam antigamente de mascate. Coloca um monte de mercadoria e sai vendendo por diversas cidadezinhas ali essas mercadorias. E depois daí compra mercadorias lá onde chegou e vem vendendo de lá para cá, né? E aí chega no ano de 1957, ele resolve abrir uma pequena loja ali em São Caetano do Sul, em São Paulo. E aí como o grande público ali no ABC Paulista era formado por imigrantes nordestinos, então em homenagem até ao maior público para qual ele vendia, que eram os nordestinos, ele colocou o nome dessa empresa de Casas Bahia. E a partir dali então começa a história das Casas Bahia, estabelecida ali em São Caetano do Sul. E aí a loja começa a crescer. Quando ela vai crescendo, na sequência ele começa a abrir outras lojas em toda a região ali do entorno de São Paulo também. Já chegando no ano de 1993, ele começou a sua expansão para outros estados também. Aí foi para Minas Gerais, depois daí na sequência foi para o Rio de Janeiro e depois daí desceu para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e depois daí acabou se expandindo para todo o Brasil. Só no ano de 2005 já tinha cadastrado dentro das Casas Bahia 23 milhões de clientes. Imagina só, lá em 2005 ele já tinha cadastrado 23 milhões de clientes. No ano de 2009, aí começa a ruptura que eu falei para vocês.
surge ali uma oportunidade, né, de fusão com um grande grupo brasileiro, que era o Grupo Pão de Açúcar. E aí, quando existe essa fusão do Grupo Pão de Açúcar, comandado por Abílio Diniz, com as Casas Bahia, do Samuel Klein até então, integraram dentro desse grupo uma empresa também do mesmo ramo das Casas Bahia, que era a Ponto Frio, que pertencia à Globex, que era também do Grupo Pão de Açúcar. Então passou a fazer parte desse grupo todo, então a Globex e as Casas Bahia dentro desse segmento de atividade. E aí, na sequência, transformaram a Globex, né, que seria a Ponto Frio e as Casas Bahia, numa outra empresa chamada Via Varejo, né? Isso daí no ano de 2010. Já na sequência, daí a gente já começa a perceber que as Casas Bahia perderam um pouco daquele fôlego, tanto é que tivemos a ascensão do Magazine Luiza, tomando esse espaço deixado pelas Casas Bahia dentro dessa nova gestão que ela passou a ter. Chega no ano de 2019, aí o Grupo Pão de Açúcar resolve se desfazer da sua parte na sociedade, resolve vender a Via Varejo. E aí, naturalmente, quem acaba comprando todas as ações do Grupo Pão de Açúcar e reassumindo as Casas Bahia? Justamente a família Klein, só que agora através do Michel Klein. O Michel Klein, já que o seu Samuel Klein havia falecido, então o Michel Klein assume novamente a Via Varejo. E daí, na sequência, o que eles fazem? Troca o nome da Ponto Frio apenas para Ponto, e a empresa chamada Via Varejo deixa de ser Via Varejo SA e passa a ser só Via SA. E aí a empresa agora vem tentando se recuperar. Então, desde 2019, a empresa volta agora às mãos da família Klein, que trouxeram as Casas Bahia para até onde ela havia chegado. Então, são as rupturas que a empresa teve. Então, ela vem com a família Klein até um determinado ponto, até 2009. De 2009 até 2019, fica com o Grupo GPA e depois aí o Grupo GPA ainda passa por uma transformação com o comando agora do Grupo Cassino lá da França, e agora em 2019 uma nova ruptura volta para a mão da família Klein. Então a expectativa é que daqui para frente, agora novamente com a família Klein, a empresa consiga encontrar o seu caminho. Mas para que a gente possa ver através dos números todas essas transformações, as últimas transformações, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, antes da família Klein, 2019 com a família Klein entrando dentro da sociedade novamente no controle, 2020, 2021 e o primeiro trimestre agora do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que está a situação da Via SA, ou da Via Varejo, ou das Casas Bahia, né? Então, de todo esse grupo aí, vamos ver através dos números. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Via SA, que era a Via Varejo, que era as Casas Bahia, né? Então agora passa a ser chamada apenas de Via SA. E como falei para vocês, trouxe aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e o primeiro trimestre do ano de 2022 e vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da companhia ao longo de todo esse período, já que é uma das empresas que teve as suas ações bastante desvalorizadas, inclusive com troca de ticket, e aí a gente vai analisar também o comportamento das ações, mas vamos começar aqui pelo total do ativo para você entender o que é o patrimônio das Casas Bahia. Em 2018, ela tinha um patrimônio total, que era o seu ativo, todos os seus bens e direitos, que totalizavam 24 bilhões 676 milhões. Em 2019, praticamente permaneceu estável, 24 bilhões 424. A partir de 2020, ela já começa a mostrar aqui um crescimento, né, através de investimentos feitos dentro da empresa e pula para 33 bilhões de reais. Em 2021, 35 bilhões de reais e agora em 2022, nesses 3 primeiros meses do ano de 2022, recua um pouquinho aqui para 34 bilhões 729. Então por aqui você já vai vendo o seguinte, se está havendo uma expansão da empresa ou não. E aí, naturalmente, vamos ver aqui o capital de giro, que são os recursos que a empresa usa para o seu dia a dia, onde esse capital de giro em 2018 era de 13 bilhões, representando 54,9%. Em 2019 ele recua para 12 bilhões 452, passa a representar 51%. Em 2020 o capital de giro melhora, vai para 19 bilhões de reais, 58,2%, recua agora para 18.464 em 2021, 52,2%, e mais um recuo agora no primeiro trimestre de 2022, fechando com 49,2% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa que a empresa tinha
3 bilhões 711 em 2018, e em 2019 despenca para 1 bilhão 364, aumenta para 2.984 em 2020, reduz novamente para 1.781 em 2021 e agora cai mais ainda para 1 bilhão 286 até março de 2022. O contas a receber 3.768, sobe para 5.100, sobe para 7.900, recua um pouco aqui para 6.900 e mais um recuo para 6.335. Os estoques que eram de 4.781 caem aqui para 4.565, sobem para 676, sobe para 7 bilhões 152 milhões e agora fecha em 6 bilhões 907. Então por aqui a gente já observa então se está havendo investimentos para o crescimento da empresa, né, o que houve aqui em 2020 e aí praticamente vem mantendo uma estabilidade em 2021 e 2022 e vemos aqui também o comportamento do capital de giro ao longo de todo esse período aqui. Olhando agora o endividamento da empresa, que é formado por passivo circulante e dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total da dívida. Em 2018, a dívida total da Via Varejo, na época, 22 bilhões 677 milhões, o que correspondia a 91,9% de tudo que a empresa tinha. Aí quando chega já no ano de 2019, o ano que a família Klein assume novamente, pega a empresa com um endividamento de 97,6%. Veja então que o ativo total era de 24.424 e a empresa devia 23.846. Dela devia 97,6% de tudo aquilo que ela tinha. Tanto é que o PL, o que sobra ali para a empresa, apenas 578 milhões, o que representava apenas 2,4% de todo o ativo da empresa. Já em 2020, aí o que nós temos aqui? Apesar do crescimento da dívida para 27 bilhões, mas nós temos aqui uma redução no peso da dívida que cai para 81,9%. Em 2021, sobe mais um pouquinho a dívida em valores nominais e os pesos da dívida também sobe aqui para 84%. E agora, até março de 2022, a dívida total fecha em 29 bilhões e o peso dela praticamente estável aqui em relação a dezembro. Então a dívida de 91 vai para 97, recua para praticamente 82, sobe para 84, praticamente permanece estável. Então está aqui o comportamento da dívida da Via SA. Já em termos de faturamento, de resultados, em 2018 a Via faturava 26 bilhões 928 milhões de reais. Em 2019, o faturamento cai para 25.655. Em 2020, o faturamento volta a subir, mesmo com pandemia, para 28 bilhões 901 milhões de reais. Em 2021, fecha com 30 bilhões 899, então vejo que o faturamento 26 vai para 25, sobe para 28, sobe para 30, e agora em 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, faturou 7 bilhões 399 milhões, o que nos projeta um faturamento aí de pelo menos 30 bilhões para o ano de 2022. Então está projetando aqui um faturamento igual ao que era em 2021. Já em termos de resultados, em 2018 fecha com prejuízo de 291 milhões, em 2019 um prejuízo de 1 bilhão 433 e a partir de 2020 volta a dar lucro, 1 bilhão e 4. Já em 2021 volta a ter prejuízo, 297 milhões, e agora em 2022, nos 3 primeiros meses do ano, já tem um pequeno lucro ali, então já é um alento, né, ter esse lucro aqui. Vamos ver aqui através da DRE também como que vem sendo a gestão da empresa. O custo, então imagina o seguinte, cada produto que custa R$ 70,20, ele é vendido por R$ 100. Então o custo da mercadoria vendida, 70,20%. Em 2019, o custo da mercadoria vendida passou a pesar 71,4% no faturamento da empresa. Em 2020, há uma redução no custo para 67,2%, esse custo volta a subir aqui para 69,8%, e agora recua mais um pouquinho para 69,3%. Então você observa aqui que o custo ele vem girando em torno de 70% daquilo que a empresa vende. Já a despesa operacional, que era de 27,1%, e o que é essa despesa operacional? Aqui é o aluguel de lojas, o salário, enfim, todos os gastos para o funcionamento das lojas. 27,1%, 32,7%, recua para 27,2%, volta aqui para o mesmo nível de 2018, 31,3%, sobe novamente em 2021 e agora recua para 25,5% nesse ano de 2022. Então por aqui você viu agora
como que está sendo o comportamento da Via S.A., tanto em termos de capital de giro, de endividamento, da receita de vendas e dos resultados gerados pela empresa. Já que estamos falando aqui dos números, trago para vocês esses gráficos, mostrando aqui a situação financeira da Via S.A., através dos seus índices de liquidez. Liquidez geral, médio, curto, médio e longo prazo, como que vem sendo o comportamento da capacidade de pagamento da empresa ao longo desse período. Em 2018, a liquidez geral era de 0,80, recua para 0,76, sobe em 2020 para 0,99, recua para 0,94 em 2021 e agora em março de 2022 fecha com 0,93. O que esse número quer dizer? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 93 centavos, razão pela qual, com os recursos que ela tem, ela não faz frente a todo o seu endividamento. Olhando já o curto prazo, o dia a dia da empresa, vemos aqui uma liquidez corrente que sai de 0,88, recua para 0,79, sobe para 1,04, recua para 0,98 e recua novamente para 0,92. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, no curto prazo, ela só tem 92 centavos. Razão pela qual, com os recursos que ela tem, ela não faz frente ao seu endividamento. Naturalmente que vai ter que correr atrás de empréstimo, financiamento, para pagar as suas contas em dia. É isso que o número vem nos mostrando aqui. Já o endividamento, que em 2018, nesse outro quadro aqui, a gente observa o comportamento e o peso da dívida, 91,9% de dívidas em 2018, 97,6% em 2019, recua para 81,9% em 2020, sobe um pouquinho para 84% em 2021 e fecha agora com 83,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 83,7%. Nesses índices de rentabilidade, que daí nós vamos ver também como que vem sendo a geração de ganhos da empresa, o ganho em relação ao que ela vende, ganho em relação ao que ela investe, ganho para o acionista. Então, começando ali pela margem líquida, quanto que ela ganha ou não, né, em relação a tudo que ela vende. No ano de 2018, a margem negativa, 1,1% de tudo que ela vendia, ela perdia 1,1%. Em 2019, negativo 5,6% de tudo que ela vendia, ela perdia 5,6%. Em 2020, daí ela já passa a ter uma margem positiva 3,4%. Porém, em 2021, volta a ser negativa em 0,9%. De tudo que ela vende, ela perde 0,9%. E agora, em março de 2022, já fecha ali com um positivo pequeno, 0,2%, mas pelo menos parou de perder nesse começo de ano. A rentabilidade do ativo vem com um índice negativo também de 1,2% em 2018, negativo em 2019, 5,8%, em 2020 positivo 3% e em 2021 negativo 0,8%. Em relação a todo o investimento feito, ela perdeu 0,8%. Rentabilidade do PL, 14,5% negativo em 2018, 247% negativo. Claro que esse número aqui até eu deixei sem a barrinha do gráfico, por quê? Porque é um número totalmente distorcido. E por que ele é distorcido? Quando você tem um PL muito baixo, como era o caso da Via no ano de 2019, qualquer resultado ele se torna uma enormidade. Então, por isso que até deixei de citar, mas seria 247% negativo. Em 2021 passa a ser positivo 16,8%, aliás, em 2020, 16,8% positivo, e em 2021, negativo 5,3%. Isso quer dizer, os acionistas, ao comprarem ações da Via Varejo na época, né, tiveram uma perda de 5,3%. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês também os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Via Varejo hoje? R$ 3,53, com base no patrimônio da empresa. O que é esse patrimônio? Se pegar tudo que a empresa tem, pagar tudo que ela deve e distribuir entre os acionistas, caberá a cada ação R$ 3,53, que é o valor patrimonial. Porém, as ações da Via estão sendo comercializadas a R$ 2,59. Então, elas estão sendo vendidas abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,73. Isso quer dizer, as ações da Via, né, estão sendo comercializadas com deságio de 27%.
Lucro por ação baseado no ano de 2021, negativo, né? Então deu um prejuízo por ação de 29 centavos, o que dá uma rentabilidade também negativa de 11,20%. Isso em função naturalmente do prejuízo que a empresa teve em 2021. Já o dividendos por ação desde 2018 não se tem registros de distribuição de dividendos, até porque devido a todos os prejuízos que a empresa veio acumulando ao longo desse período. E o PIL dela também é um PIL que seria negativo, fecha negativo, só que como não existe um PIL negativo, que é o prazo para o acionista ter o retorno do seu investimento, então não existe prazo quando se tem prejuízo. Para se ter um prazo de retorno, tem que ter o retorno, e que não ocorre com as Casas Bahia. Já que também estamos trazendo aqui todas essas informações, vamos trazer mais uma aqui para vocês também, para acompanharem de perto como que está sendo o comportamento do valor das ações da Via. Então estamos analisando aqui a Via 3. E a Via 3, quando ela foi convertida de VVAR3 para a Via 3, isso foi lá em agosto de 2021, ela largou lá com R$ 11,27. Então, quando houve a conversão, até porque se pegar lá atrás a da VVAR3, nós vamos ver também que ela chegou a bater até 18, depois caiu e tal. E aí, quando foi convertida, ela foi convertida em 11,27. E desde então, é toda essa sequência de quedas que você está vendo ali no gráfico. As ações saem com 11, cai para 10, cai para 9, cai para 8, e aí vem despencando até chegar no momento atual agora, com a cotação do último dia 12 de março, quando da gravação desse vídeo, as ações elas estavam sendo comercializadas na faixa ali de R$ 2,59. Então, vemos ali uma sequência de queda que a gente fica aqui esperando, tendo a expectativa de que essas quedas todas elas estanquem e que a empresa volte a ter as suas ações valorizadas, mas para tanto ela precisa fazer a sua parte, gerar resultados para que os acionistas possam ter a sua participação acionária valorizada novamente dentro da empresa. Tá então, mais uma empresa analisada via SA, ou via varejo, ou Casas Bahia, né? Então, é toda essa rede de loja, inclusive lá Ponto Frio, que agora é Ponto, então todas as transformações que foram ocorrendo ao longo dos últimos anos aí, então você já ficou sabendo aí através da história e já conseguiu verificar também nos números como que os números se comportaram, né, com essas últimas alterações que nós tivemos na empresa. E fica aqui a nossa expectativa, naturalmente, para que as Casas Bahia, ou Via SA, elas reencontrem o seu caminho de crescimento. Claro que agora, assim como todas as demais empresas do ramo do varejo, estão sofrendo bastante em função do quê? Inflação alta, juros altos, queda de renda, então uma série de turbulências econômicas que nós estamos tendo no Brasil e que isso acaba afetando diretamente o varejo, né? Então, porque quando o juro sobe, você automaticamente diminui o poder de compra, a capacidade de compra das pessoas, já que os juros faz parte da formação de um preço de venda do produto. Então, quer dizer, quando esse preço de venda sobe com inflação e também com juros altos, já que você vende parcelado e os juros estão embutidos, então, consequentemente, a tendência das vendas é cair. E aí, naturalmente, as empresas de varejo estão sendo muito penalizadas nesse ano de 2022 em função de todos esses fatores econômicos. Então, a gente fica aqui na torcida para que a economia brasileira dê um respiro, para que a economia brasileira dê um ânimo, né, para que as coisas comecem a andar. E aí, consequentemente, as empresas vendendo bem vão gerar mais emprego, vão gerar mais desenvolvimento, vão gerar mais renda e, naturalmente, para aqueles que investem em ações, que compram as ações das empresas, que entram de sócios dentro dessas empresas, merecem ter o retorno, e a gente fica aqui na torcida para que tudo isso possa acontecer o mais breve possível. E ficamos aqui, então, na torcida por você, para que continue na sua caminhada, na construção do seu patrimônio, para lhe garantir uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.